Olá, tudo bem? Sou Fredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Byung-Chul Han, Sociedade da Transparência, e hoje eu me dedico ao quarto capítulo, onde ele fala da sociedade da explicitude, né? Às vezes ele usa a palavra pornografia, mas a palavra pornografia aqui não é usada no sentido convencional, né? Por exemplo, de sexo explícito, não é isso, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre a exposição da vida privada nas redes sociais, por exemplo, se você quiser ficar num nível bastante concreto, né? Então eu vou citar basicamente dois trechos, né? Então eu vou citar apenas dois trechos um pouquinho maiores, né? Os dois são relativamente grandes, mas eu vou então lendo e analisando, e acho que eles são bem exemplares desse quarto capítulo do Byung-Chul Han, né? A Sociedade da Transparência. Então vamos lá, ele faz duas citações, né, nesse capítulo que eu destaquei. Na verdade, eu destaquei duas citações, né? Uma do Giorgio Agamben, filósofo italiano contemporâneo, e a segunda de Roland Barthes, né, o semioticista francês. Então vamos lá, começando por Giorgio Agamben. O que escapa à compreensão de Agamben é precisamente a diferença essencial entre erótico e pornográfico. A exposição direta da nudez não é erótica, né? Ele está citando o erótico e o pornográfico apenas para fazer uma analogia, né? Quer dizer, uma sociedade não digital é uma sociedade erótica, quer dizer, é uma sociedade onde as coisas estão encobertas. Vamos pensar que num jogo de sedução, o corpo masculino ou o corpo feminino, ele tem que estar sempre parcialmente coberto, né? E é exatamente o fato desse corpo estar parcialmente coberto que cria, que instiga o desejo e a própria imaginação. Se o corpo está coberto, você tem que imaginar o que está por trás dessa cobertura. Se esse corpo está completamente desvestido, você não tem mais que imaginar. Então não existe mais desejo, né, no sentido de imaginar como é ou como seria esse corpo. Então essa é uma analogia entre a sociedade não digital, né, onde a gente conhece apenas parcialmente as pessoas. Então a gente tem que imaginar, a gente tem que fantasiar como são as pessoas, como é o dia a dia das pessoas. E claro que eventualmente, quando a gente tem acesso a uma ou outra pessoa famosa na televisão ou pessoalmente, parte dessa rotina dessas pessoas eram desveladas. Mas na sociedade atual, tudo é colocado publicamente. Então ele está chamando a sociedade digital contemporânea de sociedade pornográfica. Não é uma sociedade necessariamente de pornografia no sentido convencional, mas é a sociedade da explicitude da vida pessoal. Tudo está sendo colocado, exposto publicamente. Então ele diz assim, ó, o lugar do erótico, ainda continuando o primeiro trecho, o lugar erótico de um corpo está precisamente ali onde se bifurca ou se separa a veste. A pele que brilha entre duas bainhas, por exemplo, entre a luva e a manga, a tensão erótica não surge da permanente exposição da nudez, mas da encenação de um focar e desfocar, como também a negatividade da interrupção que concede brilho à nudez. Já a positividade da exposição da nudez desvelada é pornográfica, pois falta-lhe o brilho erótico. O corpo pornográfico é raso, não é interrompido por nada. A interrupção cria uma ambivalência, uma ambiguidade. Essa imprecisão semântica é erótica. Assim, o erótico pressupõe a negatividade do mistério e do ocultamento. Não existe erotismo da transparência. É precisamente onde desaparece o mistério em prol da exposição e do desnudamento total que começa a pornografia. Ela é marcada por uma positividade penetrante, incisiva. É interessante, né? Esse trecho me lembra um dos contos do Machado de Assis. Por exemplo, vou citar de novo, ó, a pele que brilha entre as duas bainhas, por exemplo, entre a luva e a manga, né?
Existe o conto Uns Braços, onde o Machado de Assis fica devaneando, né? Ele cria um personagem e esse personagem fica imaginando ao ver os braços desnudos de uma mulher, né? Aqui ele está falando do espaço. Imagine uma mulher totalmente vestida, ou um homem totalmente vestido, de luvas, e há apenas um espaço entre o fim da manga e a luva. Esse pequeno espaço exposto é um espaço erótico no sentido de que você tem que imaginar, pelo que você vê pela cor da pele, pelo que você vê pela escassez de pista acerca do que seria esse corpo, você tem que imaginar como ele é, né? Quando esse corpo está completamente desnudo nas redes sociais, não existe mais espaço para a imaginação, né? Todo o erotismo foi morto aí, né? Então é isso, né? É esse jogo. Podemos usar a expressão sociedade não digital, né? Sociedade analógica, como sendo uma sociedade erótica, como sendo uma sociedade do corpo encoberto, como sendo uma sociedade das vidas encobertas. E aí então há muito espaço para a imaginação, para a criatividade, há muito espaço para o desejo. Por outro lado, a gente poderia se referir à sociedade contemporânea, sociedade digital, como sendo sociedade da transparência, e portanto a palavra pornografia poderia ser usada para descrevê-la no sentido de que nela tudo está sendo exposto, né? Não só o corpo, mas a vida diária das pessoas, né? Os pensamentos, as concepções. E claro que isso tem eventualmente um lado interessante, mas talvez na maior parte das vezes a gente se decepcione severamente com as pessoas ao saber o quanto elas são estúpidas no seu dia a dia, né? O quanto elas podem pensar e falar asneiras, né? E isso ainda viralizar, né? Todo mundo fica sabendo que essa pessoa é completamente idiota. Muito bem. Segundo trecho, ele está se referindo a Roland Barthes, semioticista, que tem um livro bastante importante que fala, né, a câmara escura, né, se referindo à fotografia, fotografia analógica, não fotografia digital, envolvia toda uma técnica, né? Vamos pensar, talvez se você que me assiste for jovem demais, né, você não tenha tido a experiência que eu tive, por exemplo, em que você tinha que fotografar, você comprava um filme sensível, colocava esse rolo na máquina analógica, tirava, né? Então você comprava um filme de 12, de 24 ou 36 poses e você ia fotografando, tentando aproveitar a luz. Comprava um filme ASA 100 ou ASA 400, né? Significava que esse filme o 400 era um filme mais sensível à luz, então você usava esse filme em ambientes com menor quantidade de luz, usava o ASA 100 quando você ia fotografar em ambiente aberto, e você às vezes tirava dezenas de fotos e só ia saber, né, ia descobrir muitas vezes que a maior parte delas não deu certo, você errou no enquadramento, ou tinha excesso de luz, ou tinha falta de luz, não tinha imagem nenhuma. Então, a fotografia analógica, ela é um jogo de desejo, porque você fotografa, leva esse filme e, via de regra, você esperava de um dia para outro até que a revelação desse filme fosse feita e a fotografia então fosse impressa em papel fotográfico, e aí então a gente ficava olhando aquele álbum. Agora não, né? Que imediatamente você fotografa, você olha e já está tudo ali pronto. Não tem espaço para imaginação, não tem espaço para frustração, mas também não tem espaço, né, para o desejo, né? Então essa também é uma boa analogia entre a sociedade analógica, ou a sociedade da fotografia analógica, e a sociedade da fotografia digital, né? Então, dentre as fotografias uniformes, Barthes também lista as imagens pornográficas.
Elas são rasas, transparentes e não apresentam qualquer ruptura nem ambiguidade, né? Se é explícito, não tem ambiguidade, está totalmente exposto. Porém, os traços e a fragmentação interna são caracterizações do erótico. É de novo a oposição entre pornográfico e erótico. Ele não é raso nem transparente, mas a foto erótica é uma imagem interrompida, rachada, né? Quer dizer, você insinua, né? Vamos pensar, por exemplo, a arte literária. Se você pegar, por exemplo, se a gente imaginar um romance, né? Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Vamos pensar na história de amor entre Bentinho e Capitu, né? Capitu traiu Bentinho ou foi o Bentinho que ficou imaginando que Capitu o teria traído? A gente não sabe e nem vai ficar sabendo. Isso é uma característica da literatura, que é mexer com a imaginação das pessoas. Se você der um final a um romance, a um conto, que seja inequívoco, explícito, você tira toda a graça, né? Da literatura, dessa literatura. É necessário que as coisas sejam insinuadas, né? Quando você, por exemplo, lê um romance como Kafka, A Beira-Mar, de Haruki Murakami, ali é encenado uma trama edipiana, onde um adolescente que não conhece a mãe, ele sai à procura da mãe e ele tem uma narrativa onde parece que ele matou o pai e parece que ele se une amorosamente à mãe. Mas isso, você lendo o romance, você não sabe se isso é fruto da imaginação, se isso é um sonho ou se é realidade. E isso é que confere toda a graça a esse romance, né, de Haruki Murakami. Então eu diria que um bom romancista, ele sabe lidar com as artes eróticas, não no sentido literal, mas no sentido de insinuar as coisas. Ou seja, há sempre um encobrimento, né? O enredo está encoberto. Ele revela parcialmente e ele encobre parcialmente, né? É claro que Byung-Chul Han está usando essas analogias para fazer uma crítica ao excesso de explicitude do mundo digital, do mundo contemporâneo, né? E o que ele está dizendo é que esse mundo está sufocando o desejo das pessoas, porque não existe mais espaço para a imaginação, né? E onde as pessoas perdem a capacidade imaginativa, elas perdem também a capacidade criativa, né? Tanto é que se você olhar as redes sociais, elas são mais ou menos iguais. Alguém faz algo, esse algo movimenta os algoritmos, isso de certo modo, entre aspas, dá certo e todo mundo imita aquilo que deu certo para poder viralizar. E viralizando, poder ganhar dinheiro com essa multidão de acessos àquilo que é colocado. As pessoas simplesmente visam um resultado, né? Mesmo que para fazer isso você não deva utilizar meios éticos, né? Tanto faz, o importante é viralizar, né? É claro que não tanto faz, é claro que nós devemos usar as redes sociais com ética, é óbvio que a gente tem que estar comprometido com determinados valores, nem que sejam eles pessoais, mas a gente não pode ir contra os nossos próprios valores apenas para poder viralizar, né? Mas esse é o risco de uma sociedade de resultado, pragmática ao extremo, né? Em que em que as pessoas não estão sendo orientadas por seus valores, né? E por aí vai. Bom, é isso, né? Duas analogias, duas citações importantes, uma de um italiano, outra de um francês, em ambos os casos fazendo analogias entre o mundo analógico e o mundo digital, e claro, com uma desvantagem bastante importante para o mundo digital. Embora toda essa tecnologia possa nos dar a ilusão de que estamos melhores do que estivemos no passado, parece que Byung-Chul Han é um romântico, né? No sentido de que ele imagina que o mundo do passado foi um mundo muito melhor do que este no qual estamos vivendo na atualidade. A gente se encontra então
num próximo vídeo. Um abraço e até lá!